Pronto, já está ok. Professor Paulo Eduardo, seja bem-vindo. É um grande prazer, né? Uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Essa palestra já está agendada já tem um tempo, né? E a gente teve muita dificuldade, teve muito obstáculo, mas que bom que agora deu certo, viu? Seja bem-vindo, fique à vontade, se apresente, fala um pouquinho da sua jornada e depois pode iniciar a sua apresentação, beleza? Beleza, professor Antônio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui, realmente, viu? Já tem um tempão, né, professor? A gente está tentando organizar uma agenda aí, mas tá correria nossa aí, né? Mas que bacana, viu? Que bacana. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, viu? Os nossos discentes. Então, tudo isso, né? Tudo que o professor Antônio faz, tudo que a instituição faz, tudo que nós fazemos aqui, a finalidade é para poder contribuir um pouco com a carreira de vocês, com a jornada de vocês no mercado de trabalho e na vida também. Então, fico muito feliz de estar participando nesse momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, um pouco de gestão de qualidade, gestão no âmbito mais geral, tá bom? Eu sou o professor Paulo Eduardo, estou professor do Instituto desde 2011, da Rede Federal, né? Comecei lá no IF Baiano, campus Senhor do Bonfim, e fui distribuído para o campus Almenara, né, no IFNMG Campus Almenara, em 2014. Eu sou formado em zootecnia pela Unimontes, mestrado e doutorado em zootecnia também, pela UESB, tenho MBA em gestão do agronegócio, atualmente estou cursando um MBA em gestão de vendas, e a gente tem um pouquinho de história aí na pecuária, no agronegócio, no empreendedorismo rural, e hoje é o dia da gente poder ter um tempinho aí para contribuir com vocês. Estou hoje coordenador do programa de pós-graduação em reprodução e nutrição animal do Instituto Federal, nosso mestrado profissional, cujo professor Antônio Eustáquio também faz parte do nosso quadro permanente de professores do programa. Quem tem contribuído muito com o programa, já deixo aqui meu agradecimento ao professor Antônio. E também hoje faz parte como professor colaborador do programa de MBA em Gestão do Agronegócio da USP-Exalc. Bom, podemos começar, professor, falando um pouquinho aí os meninos? Fique à vontade, Paulo. Pronto, eu vou colocar a apresentação aqui e tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Normal? Tá sim. Tá sim? Pronto. Então, beleza. Então, pessoal, para a gente falar um pouco sobre gestão rural, é importante que a gente comece falando algo que é importante, essa frase eu sempre gosto de colocar, que realmente eu ouvi isso muito do meu pai já trabalhou na pecuária, na agricultura também, durante muito tempo da vida, passou uma vida toda trabalhando com isso. Meu avô produzia gado lá na região do Cobículo, Nova Fátima, próximo de Salinas, e eles repetiam muito essa frase, e é uma frase que eu também escuto de muitos produtores rurais, que diz que se ficar fazendo conta na pecuária, você para de mexer com fazenda. E esse mexer, justamente porque a gente é mineiro, né? Então é uma palavra já comum para a gente. Por que isso acontece? Porque muitos, assim como meu pai, como muitos outros produtores rurais, a gente tem sérias dificuldades, porque a pecuária, pessoal, ela é uma atividade que tem diversos fatores que contribuem para uma dificuldade gerencial do negócio. Então, realmente, é um negócio que requer um cuidado diferente em relação a outros negócios. Isso é verdade. Então, principalmente quando você trabalha de forma amadora. E é o que nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa, que a gente ainda percebe muito amadorismo na pecuária nacional. Só que é importante a gente entender que, independente do negócio, pessoal, você tem que fazer conta. Não tem jeito.
tá? Não existe isso. Então, é melhor realmente, hoje eu tenho consciência tranquila que realmente é melhor parar de mexer do que você ficar sem fazer conta, independente do negócio. Então, histórias de pessoas que faliram, independente do negócio, por não fazer conta ou por fazer contas equivocadas, sem um plano estratégico e culminar aí num declínio da atividade. Bom, então a gente está falando hoje de um agronegócio que ele é globalizado. Pessoal, vocês ficam à vontade para fazer perguntas, tá? Pode fazer, inclusive, já no microfone, porque eu não vou conseguir ver, a não ser que o professor Antônio consiga ficar atento aí ao chat para ajudar. Bom, então a gente tem um agronegócio que ele é globalizado. Se é um agronegócio globalizado, um ponto crucial que a gente tem que pensar em todo o negócio, e vocês vão perceber que eu sempre vou estar falando da pecuária, mas sempre retratando esse paralelo com qualquer negócio, porque todo negócio ele precisa de ter lucro. Obviamente, ele precisa ser sustentável, mas ele precisa gerar lucro. Então, todo negócio, hoje a gente está em diversas atividades mercadológicas que são globalizadas e o agronegócio não é diferente disso, e isso não está acontecendo hoje. Né? Isso não está acontecendo hoje. Isso só ficou muito mais claro, né, nos últimos tempos, principalmente com o advento da pandemia. Então, sempre a gente deve atuar na nossa atividade de forma local, mas sabendo que isso tem impacto global. Então, o impacto global, ele vai afetar na nossa propriedade e também situações corriqueiras de uma propriedade, ele pode ter um efeito borboleta aí. Um exemplo claro são questões sanitárias, né, que a gente conhece aí, por exemplo, casos de febre aftosa, que geralmente, recorrentemente, a gente tem situações e que ele também reverbera de forma negativa e também tem a reverberação positiva quando a gente tem um controle melhor e aí novas áreas elas vão ficando livres aí sem vacinação. Então, a gente tem um agronegócio que ele hoje está conectado. Então, nossas ações pontuais dentro da porteira, ação local, ela é influenciada por um mundo, por uma ambiência fora da porteira, esse mundo global que a gente tem. Bom, então, esse aqui também é um slide que eu acho que quem talvez já assistiu outras palestras minhas, provavelmente já tenha visto esse slide, que é a dificuldade, e vocês estão percebendo aí que o objetivo é qual? É o dinheiro, né? O foco é o dinheiro. Eu sei que todo produtor rural, ele foca em atingir o lucro da atividade. E, de novo, mais uma vez, não só o produtor rural, assim como qualquer outro negócio. O foco é o lucro. Porém, você está vendo que a mira aí, ela não consegue focar efetivamente no lucro, no resultado. Por quê? Nós ainda, e aí eu digo nós, no sentido amplo mesmo, como eu disse para vocês, eu vou abordar de forma geral, em alguns momentos eu vou agir, eu vou falar de forma local, mas a gente vai falar de forma geral, que nós focamos o resultado, né? Em tese seria esse foco, né? A gente até de maneira incipiente, de maneira inicial, quando a gente está falando uma roda de conversa, qualquer negócio você vai falar direto no lucro. E aparentemente esse é o foco. Porém, o dia a dia, a rotina, ela pode te sequestrar desse foco principal, que é o lucro, e você se voltar para o operacional, o apenas fazer. E isso, às vezes, até é inconsciente, né, pessoal? Nós temos essa necessidade de estar atuando no fazer, no labor diário, e aí a gente é sequestrado mesmo, não gosto dessa palavra, sequestrado do foco, que é o lucro, e às vezes não. Na grande maioria das vezes, inclusive isso é estatístico, em muitas propriedades, a gente fica atolado no operacional. E a gente perde esse foco aí que é fundamental em qualquer negócio, que é o lucro. Observando esse negócio, esse foco, a gente também tem que ter alguns entendimentos que, para mim, eles são base de qualquer entendimento de pecuária ou do agronegócio em si, que é o quê? Entender com aquilo que eu negocio. Isso é fundamental. E isso tem que ser já pauta vencida, precisa ser pauta vencida, e vocês, enquanto estudantes,
pode nos ajudar nesse sentido, né? A gente, enquanto docente, eu, professor Antônio, também enquanto formadores de opinião e também consultores que já fomos um dia, e até hoje, às vezes, a gente presta algum tipo de mentoria para o mercado, é importante a gente deixar algumas coisas claras com relação ao negócio. É importante que eu entenda o que eu trabalho, o que eu negocio. Então, no agronegócio, na grande parte das negociações, elas são negociações de commodities agrícolas. Então, e commodity, ela é uma operação financeira. Se eu trabalho com uma commodity, ela é uma operação financeira. E commodity, o que acontece com ela? É um produto que eu tenho, mas eu não domino o preço desse produto. Eu posso muitas vezes o quê? E eu devo muitas vezes o quê? Focar no domínio do processo de obtenção dessa matéria-prima, desse produto, que é a commodity. Porém, o mercado que determina o preço desse meu produto. Então, isso é básico. Se eu tenho um produto que eu não determino o preço dele, eu tenho que ter estratégias para trabalhar com esse produto. Então, as estratégias mais básicas é que a gente não tem nem que inventar a roda, é o quê? Quando eu trabalho com uma commodity, geralmente, se é o mercado que baliza o preço desse produto, fatalmente eu trabalharei com margens mais baixas. Se eu trabalho com margens mais baixas, fatalmente eu sou direcionado para a escalabilidade do negócio. Então, se eu trabalho com commodity, eu vou escalar esse negócio. O que são commodities, pessoal? São produtos com baixo valor agregado e que o seu preço ele é determinado pelo mercado. Algumas delas já são cotadas na bolsa, grande parte delas. Por exemplo, quais commodities? Commodities, por exemplo, de petróleo. O petróleo é um commodities de mineração, commodities de obtenção, de extração também via animal, que a gente tem o leite, a carne, commodities agrícolas, né, soja, milho e outras que vocês podem até citar aí para a gente, diversas outras commodities. E a gente vai aqui focar em duas, né? Em duas não, na verdade, em uma. Eu vou falar de outra porque também tá ligado ao trabalho com bovinos, né? Que é a carne e que também é o leite. Então, são duas commodities agrícolas. Quem trabalha, quem negocia com essas duas commodities, ele tem que entender que quem domina o preço desse produto é o mercado. Eu não tenho domínio sobre o preço final desse produto. Eu vou ter que trabalhar, então, onde? Nos custos de produção e também, principalmente, no controle dessa produção e na gestão da minha propriedade. E aqui e o que acontece? Tem outro tipo de produto, seriam os produtos que a gente chama de experiência, né? O produto, quando ele é experiência, e aí a gente já não está falando de uma operação financeira, a gente já está falando o quê? De uma operação de marketing. Produtos que são experiência, a gente está focado o quê? Na percepção de valor desse produto para o cliente. Aqui eu coloquei um exemplo aí, o café. O café, o grão, ela é uma commodity. O café, olha só, o café já embalado, ele é uma experiência. E hoje o mercado de café, ele tá se evoluindo tanto que a gente já está conseguindo o quê? Acender essa ideia de o grão ser uma commodity. A gente já tem hoje também no café o grão sendo uma experiência, né? Tanto que a seleção de grãos diferentes, grãos de determinada linhagem de café tem um preço diferenciado. Então, a experiência, aí eu deixo de ser refém de um preço que é tabelado pelo mercado e eu começo a ter o quê? Autonomia na composição do preço desse produto. Então, eu gero valor na percepção desse produto em relação aos clientes. Essa clientela, observando esse maior valor gerado por essa experiência, eu consigo escalar o meu preço. Então, eu escalo o preço e muitas vezes eu reduzo a escala de produção e trabalho com escalas de produção com maior controle,
principalmente voltada à questão de qualidade, também vai falar, né? De produção, seleção desse produto e beneficiamento desse produto. Espero que eu tenha sido... Eu alonguei um pouco mais, mas é que eu percebo que isso é sempre algo que a gente tem que sempre estar retratando, principalmente nas nossas aulas aí, no dia a dia, inclusive com produtores, porque a gente percebe que é algo que a gente sabe, aparentemente é óbvio, mas que às vezes passa batido aí. Aqui mais um exemplo do queijo, né, que é um outro tipo de experiência. Bom, e aí uma coisa básica para a gente pensar, se a gente, pensando nesse modelo de negócio, né, que é um negócio voltado principalmente para uma operação financeira, commodity, a gente pensando, por exemplo, a carne, né, a carne que é uma operação financeira. Como que a gente faz, como que a gente vai fazer esse tipo de modelo? Espera um pouquinho, pessoal, só... Para. Desculpa, pessoal. Tudo certo aí, Paulo? Não, tudo certo. Bom, deixa eu só voltar aqui. A apresentação ainda está normal aí? Tá passando, sim. Ah, pronto, beleza. Então, olha só. Uma coisa que é fundamental, quando eu entendo esse tipo de negócio que eu tenho, né, esse tipo de operação que eu tenho, é fundamental a gente focar em quê também? Só um minutinho, Paulo. Oi. Qual slide você tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma frase escrito: você consegue ajudar quem está confuso, não quem tem clareza. Então tá correto. Tá Correto? Slide 9. Certinho? Certinho. Ah, beleza. Pronto. Então, olha só, pessoal. Então, é fundamental, entendendo esse modelo de negócio que eu tenho, por exemplo, uma operação agrícola, uma operação financeira, eu preciso o quê? Começar a entender esse panorama desse negócio. E a primeira coisa é o quê? É perceber como está esse negócio, qual o momento desse negócio. E muitas vezes é o que a gente não percebe, na verdade, o que não é percebido por muitos produtores dentro da fazenda. Muitas vezes ele tem muitas informações, lembra que eu falei da questão que está global, porém, a gente muitas vezes não sabe do que está acontecendo dentro da fazenda. Então, isso vai fazer com... O que muitas vezes acaba gerando dentro da propriedade? Confusões no modelo de gerir a fazenda. E aí, o que é básico, principalmente para vocês que pretendem ser consultores, pessoal? Quando eu começar a trabalhar no meio da consultoria, é entender aquele produtor que ele realmente quer ascender dentro da escala negocial da sua fazenda. Isso começa quando? Quando esse produtor identifica que ele sabe para onde ele quer ir, porém ele sabe que não tem todas as ferramentas necessárias para chegar lá. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Ele sabe para onde é que ele quer ir, porém ele não sabe o caminho que ele tem que tomar. Então ele vai buscar quem? Uma consultoria. Quando você, e talvez já aconteceu até com alguns de vocês, você chega alguém para você procurando uma consultoria e essa pessoa, ele fala assim: não, eu estou precisando exatamente disso aqui, professor Antônio, estou querendo estou só precisando aqui de uma dieta boa para o meu gado, o resto tudo aqui minha fazenda está tudo ótimo. Esse cara vai dar problema para você, vai ser um cara difícil. E por que isso acontece? Isso está muito ligado ao ego. Então, gestão, pessoal, ela começa quando eu entendo que existem limitações dentro da minha propriedade. Limitações de que ordem, professor? Limitações na ordem de gestão de pessoas, na ordem de questão financeira, de finanças, de balanço de finanças dentro da fazenda, e limitações também na operação dessa fazenda. Basicamente isso. Bom, chegando nesse ponto, o que é importante a gente identificar? E aí é fundamental, e é algo também que todo negócio precisa. É o que a gente chama da gestão de qualidade. Gestão de qualidade nada mais é do que o ato de planejar,
executar, checar, controlar, né, e agir. Então, gestão de qualidade é quando a gente pensa que todo negócio eu preciso de um plano estratégico, mostrando onde eu quero chegar. Que plano é esse, Paulo? Qual que é o objetivo da sua fazenda? Por exemplo, eu quero ser uma fazenda referência na pecuária de cria da região. Isso é um objetivo. Só que aí eu tenho que transformar esse objetivo em meta. E aí, se vocês tiverem um caderninho, alguma coisa, algo do tipo, o Keep aí ligado, aberto aí, coloca aí, ó. Meta é quando você transforma os objetivos em números. Metas é transformar objetivos em números. Então, eu preciso construir um plano de metas para atingir o meu objetivo. Se eu quero ser uma fazenda referência na cria, quais são as metas? Por exemplo, estabelecer percentual de vacas a serem de uma determinada taxa de fertilidade que eu tenho que atingir na minha propriedade, número de bezerros mamados nessa propriedade, peso desses bezerros em determinados períodos. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou construindo, eu vou trazendo esse objetivo, que ele é algo um tanto quanto subjetivo, e eu vou o quê? Eu vou construindo números para dar embasamento para o meu objetivo. Metas são isso. Depois eu venho para a parte de execução. Na execução, aí é aquilo que ele vai falar. Quem, quando e como que eu vou fazer. Checar é o controle. Tudo que eu estabeleço dentro daquele plano que eu comecei a executar, eu tenho o quê? Que controlar. Eu tenho o quê? Que ter uma vistoria. Eu tenho que estar entendendo rotineiramente o que acontece nesse processo. E aí é onde é importante as funções que a gente chamaria de uma coordenação, que na fazenda a gente vai entender como gerente da fazenda, né? Esse gerente da fazenda, ele tem um papel fundamental dentro da parte de controle. E aí, numa construção que toda fazenda, e aí todo negócio, sempre, quando a gente vai em alguma fazenda, é importante sempre lembrar disso, a construção de um organograma dentro da fazenda. E todas as ações, e todo esse plano de ação, quais são as ações que devem ser tomadas e quem especificamente vai agir. Frente disso, a partir desse controle e checando todas essas ações, eu vou e avalio todo esse meu planejamento e observo onde eu tenho pontos que são pontos limitantes, pontos que teve algum problema, que teve alguma inconsistência, e aí eu volto, corrijo e faço uma nova aplicação. Bom, dentro desses elementos aí para a gente poder pensar a gestão, dentro dessa ideia de planejar, executar, controlar e agir, tem alguns elementos que são fundamentais dentro da gestão. E aí eu elenquei alguns aqui que são fundamentais. Finanças, operação, gente, gestão e cultura. Finança, operação, gente, gestão e cultura. Finança por quê? Pessoal, independente do projeto, por exemplo, quando vocês são consultados para poder fazer um trabalho dentro de uma propriedade, é fundamental que vocês mostrem para o produtor que todo investimento que ele fizer vai fazer sentido esse investimento. Olha só, o que é fundamental em todo negócio, pessoal, e que a gente deve fazer, é um dos objetivos do consultor quando ele entra na propriedade. É o que a gente chama o quê? De monetizar ativos da propriedade. Monetizar ativos. O professor Antônio, pede para um dos alunos aí repetir o que eu acabei de falar aí, ó, que é fundamental em qualquer negócio que o consultor precisa fazer. Monetizar ativos. Monetizar ativos. Então, todo ativo da propriedade ou do negócio, ele precisa o quê? Ser rentável. E quais são os principais ativos de uma fazenda, pessoal? Fala aí para mim. Alguém pode me ajudar nesse sentido? E quais são os principais ativos de uma fazenda hoje? Uma fazenda a terra é um deles. A terra, muito bem. Quem foi que falou aí? Fui eu. Eu. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz aí, a máquina, né? Muito bom, viu, Luiz?
A terra é um grande ativo, o principal ativo de um negócio pecuário. E qual que é o outro ativo que tem, além da terra? Os animais? Os animais, o gado, né? Então, o boi é outro ativo que a gente tem na propriedade. Então, na propriedade, em qualquer negócio, os principais ativos que você tem, esses ativos, eles precisam ser monetizados. Ele precisa ter rentabilidade ao longo do tempo. Então, a terra, por exemplo, a gente tem que entender como que ela vai funcionar, né? Por exemplo, a terra, se eu trabalho numa propriedade que a minha fazenda vale 10 milhões de reais, quanto que anualmente essa propriedade deveria rentabilizar? Você sabe, Luiz? 1,1. Repete a pergunta, você falou, professor? Por exemplo, uma fazenda que a gente tem, uma fazenda que vale 10 milhões de reais, ela teria que rentabilizar ao ano quanto? Quanto por cento do valor da terra? O professor, na metodologia que a gente trabalha em torno de 6%. Boa, muito bem, muito bem. Então, você vê que já é uma metodologia bem interessante, 6%. Só que a gente pode pegar um número que a gente tem também para um número mais geral, a gente pode 5%, a depender de muitas propriedades, já é interessante. Abaixo de 3%, complicado, viu? Bem complicado por conta de várias questões, principalmente pela estabilidade econômica que nós vivemos. E com relação ao gado, um outro ativo que a gente tem, quanto por cento desse ativo que deveria rentabilizar ao longo do ano? Aí seria em torno de pelo menos 20%, né? Em torno de 20% do que vale o rebanho. Então, por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Lembra do slide que eu mostrei para vocês lá do foco? Lembra do slide do foco? Qual é o foco da propriedade? Então, eu tenho que ter um direcionamento. E por que isso é importante? É porque foi o professor Paulo que inventou? Não. Existe um camarada chamado Peter Drucker, que lá em 1950, ele já falava isso. Porque antigamente, na administração, que a gente ainda nem falava nada de gestão, na administração antigamente era comando e controle. Comando, controle e execução. Peter Drucker chegou e falou o quê? Não, peraí, vamos parar um pouco esse negócio de comando e controle, porque já está deixando todo mundo estressado, maluco, e agora a gente precisa de direcionamento. Olha só, a ideia de líder surgiu lá em 1950. Por quê? Qualquer negócio, ele não precisa, não é comando e controle que vai fazer com que esse negócio prospere, tenha rentabilidade. É direcionamento. Então, direcionamento é com vistas no resultado. Então, quando eu desloco o meu olhar de processo e vou focar o meu olhar para o resultado, isso fica mais interessante. E a gente percebe isso, né, professor Antônio, até mesmo Luiz e outros que já estão no dia a dia aí. Fazendas que não têm essa visão desse resultado, elas muitas vezes ficam perdidas, e super perdidas nos números. Aqui. E aí, pessoal, seguindo esse planejamento, o que é importante? Olha só, quando a gente pensa lá na ação, dentro da qualidade, né? Planejamento, execução, controle e ação. Então, dentro desse planejamento, ele não precisa sair exatamente como está no papel. Só que ele precisa ser, o que a gente falou? Ele precisa ser um norte. Então, planejamento, pessoal, não precisa ser uma coisa chata, um papel, você pegar 10 páginas e mostrar para um cara na fazenda. Isso aí, inclusive, você não estimula nenhum produtor com isso. Agora, o que acontece? Você vai pegar esses números, mostrar para ele e falar assim, é esse caminho que a gente vai tomar. Principalmente nos resultados que a gente pretende atingir nessa fazenda. Identificando esses resultados e quais são eles, a gente constrói esse norte que a gente precisa percorrer dentro do processo produtivo. Dentro desse planejamento, a gente vai focar o quê?
no planejamento técnico, operacional e financeiro. Técnico, principalmente voltado aí ao quê? Quem são as pessoas que efetivamente estão orientadas para cada função dentro do negócio. Operacional, quais são as operações necessárias e que estão adequadas principalmente à ideia, ao layout da fazenda, a essa fazenda que eu tenho e também ao bolso da pessoa, né? Ao financeiro. Então, é fundamental isso. E sempre lembrando que esse planejamento, a gente deve definir ele junto com a equipe e sempre com os prazos de entrega, que a galera mais moderna agora chama de deadline, né? Todo esse papo de deadline. Então, são os prazos de entrega. Bom, e aí a gente entra no famoso 5W2H, né? Quem, como e quando. Nesse plano de ação, nessa execução, quem vai fazer, como e quando. Pessoal, isso parece que é até bobo, mas em qualquer negócio é fundamental que as pessoas elas saibam efetivamente o que fazem. Isso é fundamental. E um detalhe, ela também saiba a quem ela se reporta. Isso é, assim, essencial para a política da boa vizinhança e do alinhamento de equipe, pessoal. É o que eu faço e para quem eu dou feedback. Né? Quem está ali, quem é o meu imediato, né? Quem é a chefia imediata que eu dou esse feedback. O como que é feito. Esse como que é feito, pessoal, é uma construção do consultor, do líder e do gerente. Porque os três precisam estar falando a mesma língua. E é óbvio que não é que eu estou excluindo o vaqueiro, não. Ou as pessoas que estão ali no dia a dia. Mas é primordial que nesse primeiro momento, esses três entes, eles precisam construir aquilo que é mais saudável, que é mais sustentável para a empresa, para a fazenda. E depois, essa ação, ela vai ser conduzida com a equipe lá da fazenda. E aí sempre é importante, pessoal, você levar opções. Nunca vá com algo específico. E aí é óbvio, você vai usar o jogo de cintura, né? Muitas vezes você já sabe qual que é a opção melhor. Então, geralmente essa segunda opção, você vai mostrar que essa segunda opção, todos os problemas que tem nessa segunda opção, tá bom? Mas é sempre importante isso, tá bom? Esse alinhamento. E quando? Prazo. Prazo é fundamental. Nenhum negócio sem prazo, ele funciona. Tá bom? E, na verdade, ninguém funciona sem prazo. Ninguém. Então, a reunião de alinhamento, ela é fundamental quando a gente pensa numa gestão de qualidade, reuniões de alinhamento com a alta gerência e equipe de campo. Aquilo que eu falei com vocês. Então, essa alta gerência, juntamente com o consultor, e aí, pessoal, eu sei que não é o caso aqui, mas muitas vezes a gente está falando isso numa propriedade, eu estou falando, mas aqui minha fazenda é pequenininha, não tem isso não, professor e tal. Não, o que eu estou falando aqui, pessoal, olha só, está o dono da fazenda e, vamos supor, é ele, a mulher dele e os filhos. Essa é a alta gerência da propriedade. É fundamental essa conversa, esse alinhamento familiar, para depois com a outra pessoa que trabalha ali. Porque quando existe alinhamento, pessoal, não vai existir o que a gente chama de insurreição, que é o quê? Esse desacordo, brigas, né? Burburinho, ruído, porque ruído dentro de um negócio, dentro de uma empresa, é o que mata qualquer estratégia. Depois que mata a estratégia, mata a reputação. Depois que mata a reputação, mata o faturamento. Depois que mata o faturamento, quebra a empresa, quebra a fazenda, tá bom? A gerência ela precisa estar a campo na implementação e no checklist, na vistoria. É fundamental isso, pessoal. Gerência ela precisa estar a campo na implementação e no checar. Essa parte de checar, só que aí, de novo, com a construção do organograma. Quem, como e quando, e quem eu dou feedback. A minha
a minha chefia imediata, tá bom? E essa gestão, ela é diária, e essa gestão diária, ela se transforma em gestão semanal se transforma, a depender da fazenda, gestão quinzenal, gestão mensal, trimestral, semestral, anual. Isso é fundamental. E é nesse caminho mesmo, tá, pessoal? Nesse caminho que essa gestão é construída, diária, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente, beleza? Bom, e aí uma frase clássica aí do Antônio Schacker, né, que é quem planta acho, colhe quase, né? O Antônio Schacker, eu acho que hoje ele é um dos grandes orientadores aí dessa nova pecuária, né, dessa pecuária mais voltada a essa ideia de gestão, controle, execução e atingimento de metas. Então, realmente, a gente não pode deixar de citar ele nesse momento. E aí, o que é importante, pessoal? Olha só, sempre lembrar de que quem ganha dinheiro não é a fazenda. Quem ganha dinheiro é o dono da fazenda. Então, isso aqui é fundamental, por quê? Quando você decide ser um dono de uma propriedade, né, ter um negócio, fazenda, é importante, pessoal, você assumir a liderança do negócio. E aí a gente sabe, né, muitos de vocês, muitos dos nossos discentes aqui, eu espero que se tornem grandes lideranças, e é fundamental isso, é entender que hoje, lembra que eu falei lá, Peter Drucker, lá em 1950, agora a administração não é comando e controle, agora é direcionamento. Atingir o norte, alguém se levanta, né, e se mostra como aquele que ajuda as pessoas a atingir esse norte, que é o líder. Esse líder, como que ele faz isso? Identificando o potencial de toda a equipe que ele tem e tirando, né, fazendo com que ele expresse o melhor dele na função que mais adequa a cada pessoa. Então, o bom líder, ele sabe, inclusive, fazer a alocação de pessoas, né, para que essas pessoas trabalhem motivadas. E um outro ponto fundamental é o quê? Entender que no sucesso de uma fazenda, esse sucesso é de todos nós. Agora, quando a fazenda vai mal, e aí eu sei que eu estou falando, parece que é um pouco duro, a responsabilidade é do dono. Isso é fundamental, pessoal, essa construção. Aí é óbvio, né, que dentro dessa construção e dessa responsabilidade que é do dono, por que a gente fala isso? Inclusive com o próprio, voltado até pensando na própria consultoria, né? Dentro da consultoria, a gente busca trabalhar os melhores caminhos para o produtor rural. Só que a gente sabe, quando a gente mostra um projeto para ele, o Luiz está aqui, o professor Antônio, talvez outros colegas que já estão atuando, a gente sabe, quando a gente mostra uma proposta de trabalho para um produtor, a gente sabe que existe o ideal que eu estou mostrando para ele ali, né, que é o caminho mais ideal. A gente sabe, muitas vezes, a realidade que está ali naquela propriedade, e a gente vai conseguir um meio termo, que muitas vezes o pessoal pensa que é assim, não, existe o ideal e vai ser só o real aqui do que pode ser feito. Não. Olha só, tem a realidade do momento atual da fazenda, mas tem o que a gente pode aplicar, que é o meio termo, aquela velha história do que nem eu nem você, né, vamos fazer com essa construção. Então, é fundamental isso, porque mostra mais uma vez a importância do líder dentro da fazenda. Porque esse líder mostrando esse norte e também junto com as pessoas, não é à toa que esse slide aqui está mostrando ele aí na frente de todos, né? Ele mostrando esse caminho, ele indo com as pessoas, aquela penúltima frase que estava lá, ó, olha só, a gerência, a alta gerência nas ações de campo, na implementação e também no controle ali, vistoriando tudo que está acontecendo, eu consigo identificar falhas e eu consigo corrigir as falhas, inclusive ao longo do processo. Eu não preciso finalizar um ciclo para fazer correção de falhas. E aí, existe aqui uma matriz de capacitação, eu nem vou focar muito nela, não, mas eu gosto muito de falar dela, que é algo que a gente até muitas vezes faz, é um trabalho que a gente faz muitas vezes com
com alguns produtores, né, que essa matriz de capacitação, o que é? Principalmente voltada à questão de treinamento de pessoas, que muitas vezes a gente no agronegócio, na pecuária, principalmente com essa pecuária nova, né, que a gente está falando sempre de resultados, de indicadores a serem atingidos, o que acontece? Muitas vezes a gente tem pessoas que ainda não estão capacitadas para esse modelo. Então, a gente faz o quê? Uma matriz de capacitação, que nada mais é do que uma fase teórica, realmente, de conhecimento, de aplicação de conhecimento, de conceitos, depois uma fase de supervisão, que é o quê? Essa pessoa começa a executar atividades mais simples, essa fase de execução, ela sempre é orientada com a terceira fase, que é a fase de autonomia de execução, que na primeira fase lá de supervisão ele está aplicando, mas tem uma supervisão ali de quem está orientando ele, ou o líder da fazenda, o consultor, o próprio gerente, algo do tipo, e depois eu tenho essa fase de autonomia, e na próxima fase é a fase de ensinar. Isso, pessoal, é muito importante, porque isso estimula também, a gente pensando em quem trabalha na propriedade, sempre quando a gente vai para um novo emprego, dentro desse novo emprego, a gente busca o quê? Se capacitar dentro de qualquer novo emprego. Então, mostra isso, que é uma parte de capacitação das pessoas, é onde elas podem também ensinar e sentirem também pertencentes desse processo, né? Que ele teve um processo de treinamento, onde ele aprendeu, e ele também é capaz hoje de estar ensinando e desenvolvendo dentro da propriedade. E aí, só para lembrar o quê? Que com a ferramenta errada, você se esforça o dobro para produzir a metade. Isso é só mesmo para mostrar o quê? Que quando eu não tenho foco no resultado, eu estou focando só no processo, você trabalha muito, que aí aquilo que a gente até fala muito, que é sobre a questão de eficiência e eficácia. Eficiência é o melhor uso dos recursos, só que eficácia é o quê? Saber para onde eu vou, saber o que eu quero. Então, muitas vezes a gente encontra fazendas que elas são muito eficientes, trabalham com menor custo de produção, tem os melhores equipamentos, as pessoas trabalhando direitinho, só que o que acontece? Qual que é o foco da fazenda? Qual que é o resultado? Por exemplo, qual que é o resultado econômico da fazenda nos ciclos do fluxo de caixa, né? Trimestral, semestral, anual? Quais são os resultados? Por exemplo, qual que é a taxa de lotação que é o que traz o melhor resultado para a fazenda? Qual que é o GMD mínimo para que tenha lucro na propriedade? Até um trabalho que o professor Antônio faz muito interessante. Então, é fundamental isso. E aí, essas ações, o quê? De checar, de controlar dentro da propriedade, né? A gente sempre tem que ter esse controle de todas as ações. É um ato muito falho, muitas vezes, é quando você apenas está na implementação de novas estratégias e o acompanhamento, ele é o quê? Ele muitas vezes é negligenciado. Às vezes, pessoal, a gente sabe que tem a dificuldade, né? Principalmente o consultor tem essa dificuldade. Mas, voltando, o líder, o dono da fazenda, ele não pode deixar que isso fique na mão do consultor. Ele, juntamente, de novo, com o organograma da empresa, construído com o gerente, é fundamental isso aí. Porque eu consigo fazer correções ao longo do processo. Isso é fundamental, isso vai reduzir custo, isso vai fazer com que eu tenha mais proximidade com o pessoal, com a turma que eu trabalho com eles, e eles vão se tornar mais comprometidos dentro do trabalho. Então, não meça por medir, meça para acompanhar se o que foi planejado está acontecendo. Dentro de qualquer planejamento, é fundamental o quê, pessoal? E aí, na construção de qualquer negócio, principalmente na pecuária, é a construção. Quando eu faço um planejamento, eu faço um orçamento, e dentro desse orçamento eu faço o quê? O que vai ser previsto e o que vai ser executado. Então, de tudo que foi previsto, o quanto que foi executado, isso aí vai fazer com que eu entenda as respostas que eu tenho. Inclusive, faz com que a gente saiba até discutir, né, enquanto consultores, discutir ali com o dono da propriedade, quais são os principais ajustes que a gente tem que fazer, inclusive mostrar também uma outra coisa fundamental, que é mostrar aquilo que você
aquilo que você preveu de ações de mudança que você estava propondo dentro do planejamento, o que foi executado, né? E também o que? Barganhar com o produtor novos contratos. Então, nesse ponto aqui, né, que é o do AGI, né, que é o ACT, é a indicação de resultados, dentro dessa indicação dos indicadores de resultado, né, que a gente tem dentro da propriedade, dentro dessa fazenda, vai fazer o quê? Com que eu faça ajustes, né, que são as ações sobre as mudanças necessárias. Quais são esses indicadores de resultados? Por exemplo, arrobas por hectare ano, né, reais por hectare, GMD global, taxa de lotação, capacidade de suporte dessa propriedade. Então, isso tudo vai fazer com que eu ajuste a propriedade ao longo do tempo, e aí eu sempre vou estar fazendo o quê? Uma revisitação ao plano de ação. Isso vai fazer com que eu encontre as causas dos resultados negativos, e aí vai fazer com que eu não haja nas consequências. Eu consigo agir lá nas causas, tá bom? As causas dos resultados negativos, eu vou agir principalmente nelas. Eu não vou ficar ali só na ferida, né? Tentando estancar a ferida dentro da fazenda. E aí, como a gente disse, né? Eu vou reajustar o técnico, que é quem está fazendo e também quem está no controle desse processo, o operacional, quais são as operações que são adequadas ao momento da fazenda, e o financeiro também, se cabe dentro do plano financeiro de investimento daquela fazenda. E aí a gente sempre roda o plano dentro desse negócio. Opa, peraí. Cadê? Isso. E aqui, pessoal, para concluir, o que é importante dentro da fazenda que está fazendo o ciclo PDCA, que é o ciclo de qualidade, fluindo dentro dessa propriedade? Primeiro, é ter um alvo financeiro, tá aí, por exemplo, reais por hectare ano. Não necessariamente tem que ser esse, mas esse é o clássico. Alinhamento do alvo financeiro com a cultura da fazenda. Essa cultura da fazenda é composta principalmente pela liderança da fazenda. E aí, quem está no dia a dia trabalhando sabe que tem fazenda que tem uma cultura que facilita a implementação de estratégia, tem fazenda que tem cultura que dificulta a implementação de estratégia. Depois, o estabelecimento do plano técnico e financeiro. É fundamental esse plano técnico e financeiro. Isso, de novo, não precisa ser um monte de página, não. Você pode fazer isso no Excel rápido ou, inclusive, na calculadora, que eu sei que muitos colegas nossos aí fazem. E show de bola, não tem problema. E o acompanhamento e ajuste. Qualquer negócio, pessoal, qualquer negócio precisa de acompanhamento, que é o controle. Eu estar próximo das pessoas que estão executando, próximo da minha equipe, porque eu reduzo o ruído, e ruído que estremece gestão, estremece relação líder e liderado, estremece as estratégias começam a perder a função, não fazer sentido dentro dessa equipe, estratégia quebrada vai fazer com o que aconteça? Reduz o resultado da operação, produção vai ser afetada, e depois, fatalmente, o resultado financeiro ele é afetado. Então, acompanhamento e ajuste. E aí eu consigo atingir os resultados da propriedade. E aí, uma frase para deixar para vocês, que é o quê? Antes de ser excelente, você precisa ser frequente. Então, antes de buscar a excelência, pessoal, eu tenho que fazer um pouquinho a cada dia, e esse pouquinho ele vai se multiplicando e fazendo a construção da excelência dentro de qualquer negócio, dentro de qualquer propriedade, ou na construção da vida de qualquer um. Bom, basicamente era isso. Eu queria agradecer a todos, e estou aberto aí a perguntas. Show de bola, viu, Paulo Eduardo? Muito obrigado aí, viu? Mas que bacana. Gente, fique à vontade para participar, para comentar. Romário já manifestou. Pode falar, Romário. Boa noite, professores. Me ouvem bem? Sim. Desculpa, eu entrei mais no final da palestra, mas eu vi quando o senhor falou sobre a remuneração
do capital empacado em terra. Que é uma da metodologia do Senar que a gente tem uma certa discrepância. Desculpa, Toninho, usar seu nome. Hoje, quanto vale, em média, sua casa em Salinas? Nossa. Bem, realmente é complicado, viu? Vamos colocar um valor hipotético aí, né? Vamos colocar meio milhão? Pode ser? Oi? Pode. Milhão? Tá bom. Beleza. Aí nós temos produtores que moram na fazenda. E para ele remunerar esse capital empacado em terra, mais a casa, se ele vender a fazenda de 1 milhão e for morar na cidade, isso se torna bem difícil. Eu sou a favor de pagar de apreciação, pagar o capital empacado em rebanho, mas se você prestar atenção, a terra é de onde, além de ele tira o sustento, ele mora. Então é uma metodologia assim que eu sempre falo com o meu supervisor Luiz, que é difícil de analisar. Hoje mesmo eu estava falando com o produtor. Luiz Carlos, quer comentar também? Foi tudo citado aí, tudo pode comentar. Então, Luiz Carlos pode ser. Eu vou ficar calado nessa aqui. Na questão que o Romário nesse ano não foi nem um pouco discreto, né? Ai. Mas as ponderações do Romário foi muito, muito interessante, né? O exemplo ficou meio complicado, mas é verdade. Assim, tem muitos fatores e cada fator, né, Paulo, tem que ser avaliado de forma bem distinta, né? Exatamente. Cada caso é um caso. Não, a questão que eu vou até colocar aqui é o seguinte. Infelizmente, a gente tem aquela situação de a terra vale o que ela tem por cima da terra. Né? Então, você pega uma terra, uma fazenda bem estruturada, bem organizada, com a moradia bacana, automaticamente aquilo ali vai puxar o valor do imóvel como um todo, certo? Então, eu vou sempre ter que debater com o Romário aqui, é mais ou menos nessa caminhada aqui. Infelizmente, o camarada ele mora lá, né? Mas o imóvel como um todo, ele está valorizando o imóvel como um todo a partir do momento que ele faz uma casa, né? No modo de dizer do Romário, esse imóvel não deveria ser remunerado. O capital empatado nesse imóvel não deveria ser remunerado pela atividade produtiva. Eu penso um pouco diferente, certo? Eu penso um pouco diferente porque, no meu modo de pensar, a presença desse imóvel ali valoriza o imóvel fazenda como um todo também. Mas é isso aí. Bom, senhores, meu nome é Ricardo Lignani, eu sou supervisor também do ATG, igual o Luiz Carlos. Vocês não podem esquecer que a gente não está falando aqui de deixar de remunerar ou não. Aqui a gente está falando de atividade. Então, quando a gente está tratando de uma atividade, a gente tem que tratar aquilo como um negócio. Então, quando você fala de uma casa na cidade, você está falando de uma coisa pessoal que não entra no negócio. Então, quando você está falando da atividade em si, da empresa, aquilo ali tem que estar passível de venda, passível de avaliação. E quando o produtor mora na propriedade, é uma questão de custo-oportunidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente trata com metodologia e que a gente vai fazer um benchmark depois. Como que você vai comparar uma atividade com a outra, sendo que um produtor mora na cidade e o outro mora na propriedade? Então, a gente tem que tratar com um pouco de frieza nessa questão para a gente fazer as comparações. Certo? Muito, muito bom. Pessoal, que bacana, viu, professor Antônio? Foi muito bom. Você viu que eu fiquei mais calado, deixei vocês falarem que isso é importante para a gente também, enquanto docente. Porque quando essa fala sai de nós, docentes, as pessoas podem sentir que a gente está sendo... Eu vou até usar a palavra do Ricardo. Viu? Bom conhecer você, Ricardo. Parabéns pela fala.
Às vezes tem muito essa ideia de que parece que a gente está sendo frio, que a gente não está pensando no produtor, e na verdade não. Na verdade a gente quer fazer com que esse negócio flua, esse negócio realmente vale a pena, sabe? Que a gente não pense só que, por exemplo, esse custo de oportunidade da terra, ele é importante, mas esse negócio que está em cima da terra, ele tem que valer a pena, ele tem que remunerar mais. Então tem que ser assim, sabe? Porque a gente, principalmente se a gente está querendo pensar na valorização da nossa região, não é, professor Antônio? A gente precisa pensar na construção da valorização da nossa região, das nossas terras. Então, a gente tem que profissionalizar essa ideia. Mas é uma discussão que vocês podem continuar fazendo, eu acho importante entre vocês, tá bom? Não, show de bola. Gente, assim, só deixar um recadinho aqui, a Sani, minha orientada, postou aqui o link da lista de presença para a confecção dos certificados. O professor Rogério Murta fez um comentário aqui, né, elogiando, né, parabéns pela palestra, professor Paulo, excelente palestra, e levantou a mão. Pode ficar à vontade, professor Rogério. Então, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar aí, aproveitar a oportunidade que eu pedi a fala. Parabéns aí, meu amigo. Eu sou Paulo Eduardo, carinhosamente chamado como Dudu, e também a professor Antônio Eustáquio, né, o Tunicão aí, pela organização aí, né, desse tipo de palestra aí, pelo Empresa Júnior Cuidando do Boi. Só para ajudar nessa discussão aí que o Romário levantou, o Luiz colocou, o Ricardo também, eu penso muito próximo do que o Luiz colocou aí, e aí, Romário, a gente tem que lembrar que quando é feito a avaliação da terra, o valor da terra pelo banco, esse imóvel, esse bem que está lá, essa casa, assim como curral, brete, balança, todas as benfeitorias da propriedade, ela entra no valor da terra. Então, se ela entra no valor da terra para que seja determinado o seu potencial de pagamento e de crédito junto ao banco, ao meu ver, nada mais justo com o empreendimento que ele seja remunerado também, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, não posso excluir ela e pensar essa moradia como uma moradia da cidade, não. Porque a moradia da cidade, ela não entra como capital da terra, ela não compõe o valor da terra no momento de um crédito rural. E essa casa da fazenda, sim, compõe. Então, a gente sabe, e hoje as margens são muito apertadas, como o professor Paulo Eduardo colocou, mas a gente deve, sim, colocar, justamente porque ela, no momento de crédito rural, ela entra como valor da terra. Esse é meu pensamento, não sei se está certo, se está errado. Eu sei que a hora que a gente começa a fazer essas contas, fica cada vez mais apertado e isso passa a ser uma maneira de sair do vermelho e ir trabalhar com um pouquinho de margem mais folgada, entendeu? Então, assim, esse é o raciocínio. E aí, para o negócio ser sustentável, para que as coisas sejam longevas, né? A gente precisa, sim, colocar. Esse é o pensamento. Eu não sei se já tinha tido esse raciocínio, mas é para colocar mais uma pulga aí atrás da orelha no momento de fazer esse raciocínio. Tá? Só para contribuir aí. Obrigado. Ô Rogério, eu concordo muito assim com a sua maneira de pensar e assim, né, até uma coisa que hoje, né, se debate muito é qual metodologia a gente está discutindo, porque existem várias metodologias que a gente pode seguir, né? A gente tem várias pessoas, por exemplo, que defendem que o valor da terra, o capital de remuneração da terra, não pode entrar no custo de produção, porque em várias situações a terra, ao longo dos anos, ela valoriza mais do que a inflação, né? Então, assim, não existe, eu acho que nesse contexto, assim, não existe uma receita de bolo, não existe uma única metodologia. A gente tem que escolher a nossa metodologia de trabalho e ter uma linha lógica de raciocínio em cima daquilo ali e conseguir compreender o porquê de cada um daqueles componentes naquele custo de produção ali. Essa é a minha maneira de pensar. A metodologia que exclui
o capital empatado em terra, da necessidade de remuneração, da composição do custo total, eu não concordo, mas eu não vou falar que ela, né? Então, assim, eu acho que tem várias formas da gente trabalhar, né? A valorização do patrimônio. Tem algumas pessoas que defendem a valorização do patrimônio como no lucro, né? Como um ativo. Se eu tinha R$1 milhão, eu fiz determinada ação, a fazenda passou 1.200.000, esses 200 mil de valorização tem que ser computado como ali margem, como rentabilidade. Eu não penso dessa forma. Mas, então, assim, só resumindo, existem várias metodologias, a gente tem que compreender a da gente e trabalhar em cima daquela ali e saber explicar para na hora que dar as respostas, eu conseguir dar as respostas. Eu penso dessa forma. Perfeito, viu? Perfeito. Acho que o Romário levantou a mão, né, professor Antônio? Romário, fique à vontade. Eu queria fazer uma observação rapidinho, professor Antônio, antes do Romário. Pode fazer uma lenda. Eu acho que é fundamental, pessoal, a gente não tirar do norte, quando a gente está pensando na pecuária, de buscar profissionalizar ela. Quando eu busco profissionalizar, eu não estou falando nada absurdo, não, mas essa profissionalização é quando eu trabalho com números e que não sejam números, a gente buscar o máximo, não trabalhar com números negligenciados. Porque isso ajuda muito, principalmente quando a gente vai fazer e quer queira, quer não, eu até participei de um dia de campo com os meninos, eu achei muito interessante, que o Luiz falou um negócio interessante, que é o Brasil, né? Está no Brasil, e vai fazer essa comparação. Por mais que a gente fale, não, mas a gente está na região que é assim, assado, tanta dificuldade e tal. Mas quando a gente trabalha com números negligenciados, é complicado, sabe? Quando a gente está pensando em profissionalizar. Só isso, mas, de novo, igual o professor Rogério falou, muito interessante, é só mais para a gente discutir mais, sabe? Para a gente entender esse movimento. Mas o Romário tem um bom tempo aí que está com a mão levantada. Desculpa aí, vou falar pela última vez. Uma das coisas que o senhor falou, professor, que do meu ponto de vista hoje, nós não temos limitante de seca, de dificuldade de produção, de nada, do meu ponto de vista, que impacta tanto na dificuldade da região nossa, quanto a questão cultural. Às vezes você chega na fazenda, essa questão da cultura da fazenda, da cultura do produtor, da cultura da equipe de colaboradores, é o principal entrave para poder, né, aquela fazenda sair de um patamar e ir para outro patamar. Então, assim, isso, no meu ponto de vista, é muito mais difícil de mudar do que a aplicação da técnica, certo? Porque não adianta nada. Às vezes a gente chega na propriedade, você organiza tudo direitinho e tal, foi embora, deixou tudo bacaninha, metodologia e tal. Você volta no mês seguinte, aí as contas do período aí, as contas do decorrer do trimestre, ou do bimestre, ou do mês. Pô, rapaz, eu até comecei aqui controlando, depois eu descaminhei, ficou rolando um cara lá dentro do porta-luva do carro, o menino foi lavar o carro lá e ficou... Então, assim, essa questão cultural, no meu ponto de vista, hoje, é o principal entrave nosso aqui dessa região que a gente está. Ok. Romário, fique à vontade. A gente não está disputando, não, viu? Tá falando, né? Vou desligar o áudio. Romário, tô achando que o Romário tá lá. Deixa eu ver se ele postou alguma coisa no chat. O professor Antônio tá achando que foi você que sacaneou o Romário aí. Não. Eu tava querendo ver a contrapartida dele. Disse que tá sem áudio, acabou de postar aqui. E se você quiser digitar aí no chat, a gente compartilha, viu, Romário? Senão, a gente vai partir para a finalização, se ninguém mais, se não tiver mais ninguém para manifestar, né? Romário falou que pode dar seguimento, mas assim, eu acho que foi bacana essa discussão, entendeu? Vários pontos de vista.
Eu acho que é isso aí. O caminho é conversar, entender e entender também que pensamos diferentes e juntos a gente consegue formar uma opinião mais sólida, né? Eu gostaria de convidar a Sani não, a Isa, a aluna nossa do Cuidando do Boi, para fazer um agradecimento especial para o professor Paulo. Tá aí, Isa? Estou aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria, né, em nome do grupo de estudo, em nome da empresa Júnior, de estar agradecendo ao professor Paulo pela excelente palestra. Eu acredito que foi enriquecedora, né, contribuiu muito na formação de todo mundo, no saber de cada um aqui também. Agradecer também na oportunidade o professor Antônio Eustáquio, que, né, é a pessoa que possibilita que tudo isso aqui aconteça. E agradecer também a participação de todo mundo presente na palestra e convidar a participar das próximas que serão feitas e promovidas pelo grupo. Eu acho que é isso, né? Desejo mais uma vez uma boa noite a todos e até a próxima. Show de bola, viu? Obrigado, viu, Isa? Professor Paulo, agradecer novamente você, viu? De coração. Sabe, assim, que a caminhada nossa não é de hoje, que a gente tá junto, né? E obrigado. Eu conto sempre com você na equipe nossa. E agradecer também a todos, né? Porque eu acho que foi uma das aulas, né, mais cheias, né? Tinha quase 30 pessoas aí. E obrigado. Se quiser finalizar, fica à vontade, professor Paulo. Muito obrigado, professor Antônio. Estamos juntos sempre, viu? Obrigadão mesmo por tudo. Espero ter contribuído, realmente ter contribuído um pouquinho aí. E eu fiquei muito feliz, porque falar com pessoas que já estão no mercado de trabalho, que são feras e discentes também, que são aplicados, isso é muito bacana, a gente gosta disso, a gente tem essa oportunidade e ver vocês discutindo, a gente pensando o agro, querendo colocar ele para frente. Eu acho que todo mundo está preocupado com isso. Eu sou dessa turma que quer ver o agro profissionalizando, melhorando, crescendo, e essa turma chegando boa aí, isso é o caminho, tá? Muito obrigado, tamo junto. Obrigado, Luiz, obrigado, Rogério. Meninos, muito obrigado, tá? Um grande abraço para vocês. Valeu, Paulo. Valeu. Falou.